Bem-vindos a uma nova temporada do programa Olhos nos Olhos, um espaço que se afirmou como uma referência no panorama televisivo nacional, que ocupa um espaço único, aprofundando temas de grande relevância para o país, num espaço, como digo, único e que não foge aos assuntos difíceis desde que eles sejam importantes. Boa noite, professor Medina Carreira. É o caso de hoje. Boa tarde, Zélio. Boa noite, Zélio. Teve boas férias? Televisivas, pelo menos. Bem, televisivas. Não me diga isso. Não, tive, sosseguei. Passei sossegadamente, o que é bastante bom já. Sim, não tem sido fácil o sossego neste país, digamos. Você não lhe pergunto, porque sei que não as tem tido. Sim, sim. Temos um convidado que passo já a apresentar, que é o professor António Coutinho, cientista, com uma carreira clínica como médico imunologista, não é? Continua a trabalhar como investigador científico no Instituto Gulbenkian de Ciência e na Fundação Chapalimau, dois dos principais centros de excelência de investigação em Portugal, e isto porque tem a ver exatamente com o tema do programa, que é onde estão os nossos doutores. Eu fiquei surpreendido com esta sua sugestão de tema, ou vossa, porque eu habituei-me àquela frase muito famosa e que tentamos, acho que cada um de nós à sua maneira, contrariar seguramente, que vivemos num país de doutores e engenheiros. E de repente o professor Medina Carreira vem aqui perguntar onde é que estão os nossos doutores. Estamos a falar de quê? Não, sabe-se onde estão. A noção que nós deveríamos ter, ou equivocamente temos, é de que eles estão nas empresas a fazer coisas. Não quer dizer que nos outros sítios onde estão não estejam a fazer coisas. Mas a noção que se tem é de que deviam estar nas empresas. E quando se vai fazer um regulamento destes doutores, verifica-se que a esmagadora maioria deles estão no Estado. Mas de que doutores é que estamos a falar? Que tipo de doutores? São doutorados mesmo? São... Bem, mais adiante, doutorados, quer dizer, tem esse título. Não, mas como sabem, a associação em Portugal é muito pelo estatuto e não pela função. Todos são doutores, mas eu digo aqueles a sério, pelo menos formalmente a sério. O professor António Coutinho, que viveu muitos anos no estrangeiro... Que é 20 anos? Mais. Na Suécia, na Suíça, na Alemanha. Em 71 eu voltei em 98, portanto, sim. 27 anos. 27 anos. E foi um choque cultural quando voltou ou não? Foi um choque cultural quando voltei. E quando foi? Também foi? Também maior nesse caso. Mas esta ideia do doutor associada a um estatuto não é frequente nesses países? Não. E aqui também já largamente deixou de ser, penso eu. Talvez na província ainda seja, mas largamente deixou de ser. Mas antes de entrarmos no vivo sujeito, eu queria agradecer o convite para estar aqui, como é evidente, ao professor Medina Carreira, agradecer a ideia desta discussão, porque, infelizmente, a discussão sobre as políticas científicas e de investigação e desenvolvimento em Portugal, desde sempre, como me lembro, não tem sido feita. Ou seja, o discutir a política de ciência até aqui tem sido investir mais ou menos. Sim, e quanto mais, melhor. Sim, é um argumento político. Nós vamos investir mais não sei quantos por cento. Mas nunca houve uma avaliação, nem ex ante, nem ex post, das políticas científicas neste país. Nunca houve uma avaliação dos programas que se foram desenvolvidos. E parece-me a mim que, como sabem, e o país todo sabe, o investimento em ciência cresceu muito desde a década dos 80 até 2009. 2009 parou. Mas durante todo esse período de crescimento abundante, é que se deviam ter feito essas análises e essas discussões para poder investir corretamente. E estamos numa situação muito pouco favorável agora, porque essa discussão não foi feita, essas análises, essas avaliações não foram feitas da política seguida. E, portanto, eu acho que é muito importante para todos nós no país ter estas discussões sobre qual foi a política, o que está a ser a política da ciência. Sim, mas eu tenho a noção de que é perceptível a razão. É que enquanto houve dinheiro não havia nada para discutir. Este problema é desde que os governos, ou este governo, não sei bem, tiveram de começar a cortar. Creio que o anterior já teve que diminuir um bocado. A baixa maior foi de 10 para 11, de 2010 para 2011. O governo anterior já teve que reduzir um pouco estas despesas. E aqui só se discute as coisas quando realmente há menos dinheiro.
E aí ninguém se cala. Não se calam os reitores, não se calam os diretores, não se calam os professores. Não, mas sempre que há alguma rarefação do dinheiro é que se discute estes problemas. E por isso este ganhou muita atualidade. E deixa-me ouvir a opinião do professor António Coutinho sobre isto. E há uma relação direta entre aquilo que se investe e aquilo que se obtém do ponto de vista de investigação científica, sendo a ciência, enfim, um exercício inseguro quanto ao desfecho e ao resultado, muitas vezes, não é? É inseguro, mas o que não restam dúvidas é que é um investimento bom. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um investimento bom. Toda a gente do mundo está de acordo hoje para dizer e para insistir que já não se inventa nada sem saber muito e, portanto, que toda a origem da tecnologia moderna é científica, é da investigação científica. E, portanto, a ciência produz tecnologia, que por sua vez produz inovação, desenvolvimento económico, tudo isso. É daí que vem as ideias. O motor da economia é a ciência, de alguma maneira. Um dos conselheiros do presidente Obama, que se chama William Press, publicou há pouco tempo um artigo muito bonito na revista Science, em que ele analisa a razão porque o PIB per capita nos países mais desenvolvidos, que fazem mais ciência, tem um crescimento exponencial. Que é a história do que eles chamam o residual do solo do Prémio Nobel. E esse residual é a investigação científica e a tecnologia. Por isso é que cresce mais do que o investimento. Tem uma espécie de um retorno feed-forward, um multiplicador, e consultei vários desses trabalhos, todas as estimativas do return on investment, como é que se diz, do rendimento do investimento, andam em ciência, em ciência fundamental, andam pelos 20% ou mais. Portanto, é um bom return, é um bom investimento. É um bom investimento, é um bom negócio. Agora, é preciso investir certo. Sim. É preciso investir bem nas boas normas, porque eu penso que não tínhamos sequer os dados para poder fazer. Só o ano passado, é que saiu a primeira análise SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e perigos, que foi feita pelo FCT ano passado. Só saiu o ano passado a primeira destas análises. Eu não conhecia mais nenhuma em Portugal. Ou seja... E que conclusões essenciais é que retira? Isso era preciso passar essenciais. 3 programas. Os jornalistas gostam muito de uma das conclusões é essa, é que não tem havido avaliação de políticas e de programas. A primeira avaliação é que não há avaliação. Exatamente. Isso parece... E, portanto, eu acho que é muito bom que este debate Mas isto revela uma certa explosão, porque num gráfico que me foi facultado por o professor Clemente Pedro Nunes, que esteve aqui há 2 meses ou coisa parecida, nós em 99 tínhamos 8.700 doutores. Conseguindo há 15 anos. Tínhamos... doutorados. Sim, doutorados. Bom, e agora, em 2011, já tínhamos 26.000. Quer dizer, no espaço de uma década, multiplicámos por 3. Mais do que por 3. Portanto, é natural que este problema apareça hoje com uma importância bastante maior. Porque há realmente uma produção de doutores anormal. Ainda temos poucos, já vamos lá, mas o que me parece que era importante nesse crescimento quase explosivo, e fomos dos países da Europa onde mais cresceu a taxa de crescimento maior do número de doutores, era nesse período que se devia ter feito a análise política da situação e saber onde é que devíamos investir. Mas quando estamos a falar de doutores, estamos a falar de... Há doutores em muitas áreas, não é? Estamos a falar de doutoramentos em todas as áreas. Em ciências sociais... Ciências sociais e humanas, em ciências da vida e da saúde, em física, em engenharia, em ciências agrárias, em ciências naturais e exatas, matemáticas, essas coisas. Em todas as áreas, habitualmente fazem-se 4 ou 5 áreas. Portanto, só para sublinhar que é desses doutores que nós estamos a falar. Que estamos a tratar, certo? Exatamente. Mas o que é facto, e eu acho que vale a pena o professor Medina Carreira de dizer, que o investimento do Estado tem sido considerável. E era um dos gráficos que nós tínhamos para ver, que se efetivamente formos fazer um benchmarking do investimento do Estado em percentagem da despesa pública, nós estamos muito bem colocados. É este que nós estamos a ver. Nós estamos a linha vermelha lá em cima. Isto é em função de quê? Em função da percentagem da despesa pública. Exatamente. Estamos à volta de 2%. O esforço que o país despende, não é? Exatamente. Para investir nesta área. Da despesa pública, quanto é que se gasta nesta área? Investigação, geralmente. Os outros, nós estamos ao nível da Alemanha, vê-se lá em cima, à volta de 2%. Estamos muito acima da Espanha, da Itália.
Esta semana não perca o jackpot no Joker. 8 milhões e 200 mil euros esperam por si. Joker, mais um motivo para sorrir. Mesmo no Reino Unido, estamos bem acima da média europeia. Se formos ver agora... Mas isto, ou seja... isto é o esforço do Estado. Isto é o esforço... E este gráfico, com outros valores e com outras comparações, é muito semelhante, por exemplo, àquele que... a gráficos que mostram o esforço do Estado na educação no seu conjunto, não é? que nos projeta para níveis superiores ao Japão, em alguns casos, à Alemanha, acima desses países, mas depois com um retorno efetivo. Já lá vamos. Muito, já lá vamos. É isso que vale a pena analisar e discutir. Gastamos muito dinheiro. Mas ainda não estamos com um investimento muito significativo em ciência, e o segundo gráfico é esse, que é a despesa total em investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB. E aí vemos que estamos... É o segundo gráfico, sim. Aí vemos que estamos muito abaixo da média europeia. Nós continuamos a ser a linha vermelha, a média europeia anda nos 2,15 e nós estamos no 1,5. Muito abaixo agora dos países que estão lá em cima, que são a Dinamarca, a Alemanha, estão lá em cima. E os países nórdicos... Mas à frente da Espanha, por exemplo? À frente da Espanha. À frente da Itália? À frente da Itália e da Espanha. Mas os países nórdicos estão bastante acima dos 3%. Não, mas isto tem uma explicação. É que nos países em que o rendimento per capita é mais alto, digamos, a fiscalidade rende uma percentagem maior do PIB. Se for, por exemplo, na Dinamarca, o Estado arrecada 48% do PIB em impostos. Aqui em Portugal estamos aí muito esticadamente nos 36%. Portanto, quando se diz que eles aplicam 3%, eles podem aplicar 3%, têm um rendimento fiscal, tem uma base fiscal muito maior. Mas isto é uma observação que faço, porque há aí muita gente que gosta de escrever e de falar e que nunca percebeu isso. Escrevem até muitos livros, muitas coisas, e falam sempre em percentagem do PIB. Bom, mas a percentagem do PIB não interessa. A percentagem como é que se compõe o PIB, não é? O imposto, se a gente recolhe 36, não podemos aproximar-nos da Dinamarca que recolhe 48. Mas isto é um discurso que convém fazer para quase toda a gente. Mas a solução também não está em aumentar os impostos para que o Estado possa recolher esses 48%. Mesmo que se aumente, está em ter uma capacidade económica muito mais eficiente, há um limite natural que, enfim, não está apurado para cada país, que eu digo para Portugal, mais que 35% é um excesso. Enquanto 48% na Dinamarca provavelmente poderia até ser mais alguma coisa. Portanto, mas a riqueza económica da Dinamarca e da competitividade... de cada pessoa. Sim, claro. Tirar 10% a uma pessoa que ganha 100 é muito diferente de tirar 10% a uma pessoa que ganha 10 mil. Sim, claro. Portanto, o rendimento per capita é muito importante. Desculpe, não, eu só queria mostrar o terceiro gráfico que é idêntico, que é do mesmo estilo, que é também a despesa em percentagem do PIB, mas a despesa das empresas, a despesa privada. E como se vê neste gráfico, nós somos dos mais baixinhos da Europa. Ou seja, este período de crescimento enorme do esforço do Estado não foi acompanhado de se terem criado condições estruturais que permitissem a transferência deste esforço para as empresas, para o tecido produtivo, por assim dizer. Isso significa que há uma mera incapacidade económica de fazer este investimento, ou significa também, e aqui invoco a sua longa experiência e conhecimento, ou significa que há pouca convicção eu penso que a aposta em investigação e desenvolvimento na criação de produtos novos acaba por ter aquele retorno de que falava há pouco. Eu penso certamente que tem a ver com a qualidade das empresas portuguesas, com o facto de que não há grandes empresas, que habitualmente nos outros países é quem recruta mais doutorados. Das atividades. Tem a ver com o tipo de atividade. Tem a ver com uma outra coisa também que eu gostaria de discutir também, eventualmente mais em detalhe, que é o facto de que não há, a meu ver, nem do lado da economia, nem do lado do Estado, uma definição de quais são as áreas que nos interessa investigar. Não há, uma vez, quais são os problemas. Ou seja, sei lá, isto no Estado começa pelos laboratórios de Estado, que deviam ter sido reformados há 10 ou 12 anos e que ainda não foram reformados. Há um estudo magnífico dos anos 90, 96 ou 97, do professor Kontsen, que o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia recentemente foi solicitado para dizer alguma coisa sobre os laboratórios de Estado, e nós fomos ler o documento, e o documento está atualizadíssimo. Porque não foi feito nada. Porque não foi feito nada. Ou seja, não é por acaso que o Brasil, que não é uma grande potência científica, certamente, mas é hoje o celeiro do mundo. Porquê? Porque há um laboratório de Estado, chamemos-lhe assim, que se chama Embrapa, que faz